Fernando, da Arquidiocese de São Paulo. Acho que a pergunta que sempre fazem, e sempre é bom, é qual é o sentimento do senhor, agora que não é mais um bispo nomeado, mas bispo de fato, recebeu o sacramento da ordem do terceiro grau, e agora, de fato, é um sucessor dos apóstolos. É claro, entre a nomeação e o assumir, né, é um pouco diferente, mas é claro que quando eu fui eleito, né, ou nomeado pelo Papa, ali eu já comecei uma preparação, né, espiritual, né, também psicológica, no sentido que eu estava mudando um estilo de vida. Eu sou religioso paulino, né, e tinha um apostolado ligado à comunicação específico, né. Então foi um período de 2 meses e meio que eu tive para me preparar, né. É claro que agora que aconteceu a ordenação, eu vejo o compromisso ainda maior, né? Porque agora é que começa, de fato, a gente começa a atuar, a agir dentro da diocese, acompanhando todas as suas dimensões, né? Que ainda, é evidente, não conheço a diocese totalmente, já fiz já dei uma volta pela diocese, já me reuni com o clero, né? Já conheço alguns aspectos da diocese, mas agora com a ordenação, eu sou, assim, tenho esse apelo de me interessar cada vez mais por essa igreja particular, né? E de caminhar junto. Então, meu sentimento é este, sabe? Positivo, de esperança, de fazer um caminho de igreja que eu acredito, que eu disse lá hoje no discurso final, um caminho sinodal, né, de caminhar juntos. Na própria congregação nossa dos paulinos, a gente estava fazendo também esse caminho, dentro do percurso que a Igreja Universal está fazendo, né? Então, a igreja aqui de Campo Limpo vai dar continuidade a esse caminho, e eu vejo essa como, de fato, hoje, a forma mais, assim, evangélica, né, da gente viver como igreja. Dom Valdir, boa noite. Boa noite. Sou o doutor Rui CS, programa da Igreja Terra, Rádio Novo Tom. A minha pergunta é, qual será, ou o que o senhor acha que seja, o maior desafio que o senhor tem agora na Diocese de Campo Limpo? Essa diocese que é ampla, muitas paróquias, muitas comunidades, qual o senhor acha que seja o maior desafio dessa sua nova jornada? Eu penso assim, a diocese, ela terminou um plano de evangelização faz 2 anos. Então, um dos desafios que temos pela frente na diocese é preparar o 7º plano de evangelização da diocese, né? E isso coincide com o início também desse meu serviço nessa diocese. Então, penso que uma das prioridades é ver com a diocese, com os padres, com os leigos, né, com as diversas pastorais, como a gente vai fazer esse caminho para elaborar este plano de pastoral, que é aquele plano que orienta toda a diocese. Evidente, no que se trata de trabalho, eu tenho assim, muita preocupação e também desejo de trabalhar muito com o clero, né? Nas paróquias, no diálogo com aqueles que estão nas paróquias, né, são os responsáveis, né? E porque o padre, o presbítero, é aquele que é a ponte dentro da comunidade, né? É um pontífice, entre aspas, né? Aquele que cria pontes, aquele que favorece a comunicação, aquele que abre espaço à participação dos leigos, né? É aquele que anima. Então, eu tenho, assim, não digo preocupação, mas eu tenho um desejo de fazer um trabalho muito próximo do clero, né? Dos presbíteros, e evidente, com eles, também com os leigos, com as diversas pastorais, né? Eu sou, assim, muito ligado à pastoral da comunicação, porque eu tinha o meu carisma, até agora, era a comunicação, né? Como o trabalho específico era nessa área. Mas é evidente que a comunicação vai ser um dos aspectos que eu vou procurar motivar, né, e dar força aqui na diocese. Se bem que, para mim, a comunicação ela é fundamental em todas as pastorais, né? A comunicação deveria perpassar todas as pastorais. Não, a comunicação, para mim, não deveria ser um setor à parte, né? Porque às vezes a gente fala assim, tem a pastoral disso, pastoral aquilo, e tem a pastoral da comunicação, né?
Não, a pastoral de comunicação, mesmo se ela é um setor, é claro, ela deve trabalhar interagindo com todas as pastorais para que a comunicação possa fluir. Porque sem comunicação é muito difícil a igreja caminhar, as comunidades caminharem, e também é muito difícil a sinodalidade, né, sem comunicação. Como eu dizia hoje, a comunicação com o Espírito Santo, a comunicação entre nós, né, são fundamentais para que a gente possa caminhar como igreja. Então, essa é, vamos dizer, a prioridade, né? Começar, eu já, inclusive, quando eu me encontrei com o clero das quatro regiões episcopais, era justamente de ter essa aproximação, de conhecer essa realidade, né? Porque eu acho fundamental o papel dos presbíteros nas comunidades, né? Então vai ser uma... E depois, é claro, tem tantas outras, todas as pastorais são importantes, a própria formação é importante, a formação do leigo, a formação do clero, a formação dos seminaristas, né? Então são muitas frentes que eu acho que se complementam e que são preocupação nesse início de trabalho aqui na Diocese. Boa noite, Dom Valdir, Adilson Oliveira. Dom Valdir, a Diocese do Senhor é marcada por grandes desigualdades sociais, inclusive em uma mesma região. Por exemplo, temos o Morumbi e temos a favela de Paraisópolis, a segunda maior da cidade de São Paulo. Queria saber qual que vai ser, como o senhor vai lidar com a questão social? Se ela vai ter o mesmo peso, a mesma importância em relação à questão litúrgica, sacramental, por exemplo. E eu gostaria de saber se o senhor é adepto da opção preferencial pelos pobres. A primeira opção preferencial pelos pobres é uma opção da Igreja, né? É uma opção da América Latina, é a opção da Igreja na América Latina, é a opção da Igreja no Brasil, né? Então, como parte da Conferência Episcopal, né, do caminho da Igreja no Brasil, é claro que a opção pelos pobres, né, é preferencial pelos pobres, ela vai estar dentro do trabalho pastoral, né? A gente não pode caminhar sem essa opção, né? Evidente, recordando que todos os batizados, todos os que desejam fazer parte da igreja, né, que se sentem, a gente tem que acolher, né? Que acolher. Evidente, dando uma preferência especial aos pobres, aquele que não tem voz nem vez, né? Eu já passei por Paraisópolis, também já estive no Jardim Ângela. Ainda 2 meses é impossível a gente conhecer, né? Mas quero conhecer, sim, a fundo, né? Seja com os vigários episcopais, né? Com os responsáveis das foranias, eu quero participar desses encontros, né? Para conhecer sempre mais a realidade. Eu já disse também nos encontros, né, que eu não quero ser assim um bispo de gabinete, né? A gente tem momentos que precisa fazer encontros, né? Mas a gente não pode também encher a nossa agenda só de reunião e esquecer que a gente tem que visitar e ver a realidade como ela está, né? Entrar na casa do pobre, entrar na casa das pessoas necessitadas, como o Papa Francisco fala, entrar nas periferias existenciais, né, em todos os sentidos, evidente que vai ser uma prioridade. Hoje vocês viram lá que no juramento ou nas promessas que fiz, tem uma pergunta que fala justamente dos pobres, né? Eu quero ver, evidente, o que a Diocese já está fazendo, não é que a Diocese não está fazendo nada, né? Mas como vamos trabalhar esta opção preferencial pelos pobres, né? Porque é a opção da Igreja. Eu estou com o magistério do Papa Francisco, assim como antes de ser bispo, era com Bento XVI, era com João Paulo II, agora é o Papa Francisco, com as opções que a Igreja continua a fazer, né? Eu estou nessa linha. Mas ainda eu preciso de um tempo para conhecer melhor e também para com os padres e com a própria diocese, né, também os líderes leigos, né, ver o que a gente vai fazer para dar uma ênfase maior sempre, né, a serviço daquelas pessoas que mais precisam. A Diocese, sob o bispado do Senhor, será solidária com as lutas dos mais pobres. Vai ser solidária, sim, vai ser, né? Agora, como vamos fazer é uma coisa que temos que decidir junto com a Igreja, né? Como Igreja, né?
O bispo sozinho não faz nada, né? Ele tem que animar, trabalhar com os leigos, com o clero, né? Igreja é todo mundo, é todos juntos, né? E fazer, eu acho que esse plano de pastoral que vamos começar a pensar, de evangelização, vão entrar esses assuntos, por onde a igreja de Campo Limpo deseja ir, né? Para onde, né? Qual a perspectiva? Porque um caminho já tem sido feito aqui, né? Quando eu decidi, né, dizer sim, né, falando com o Núncio, ele também falava que a igreja de Campo Limpo já tem um caminho feito. Não estou chegando aqui para inventar a roda, né? Tem um caminho feito. Agora vamos ver o que a gente pode fazer mais, né, nas diversas dimensões. Mas eu vou ter que conhecer agora as diversas pastorais, onde cada pastoral está, inclusive essas ligadas ao social, né? Eu estive já visitando a Caritas, né? A gente visitou, né? Viu o trabalho que se faz, né? É todo um caminho que tem que fazer. Temos que ter tempo agora para conhecer, né? Então, que vocês, né, que a diocese tenham um pouco de paciência, né, e me ajudem a olhar as diversas realidades da diocese para que a gente vá respondendo, né? Mas o critério vai ser o Evangelho, sabe? Faço tudo pelo Evangelho, né? O critério nosso vai ser aí, como São Paulo, né? Se a gente está fazendo uma coisa, é Evangelho, né? A nossa convivência, tem Evangelho. A nossa ação pastoral, onde está o Evangelho, né? Então eu sempre vou voltar nessa, porque nunca a gente vai chegar também numa perfeita, né, vamos dizer, perfeita pastoral, né? Sempre vamos estar construindo, reconstruindo, mas não perdendo, né, não perdendo a perspectiva do Evangelho. Só uma última mensagem, que aí a gente encerra, né? Uma mensagem que os organismos estão aqui, aqui se vocês quiserem apresentar. Então a mensagem que eu dou é essa mensagem que eu escrevi ali também no nosso jornal, né, Diocese em Ação, né, onde vai ser publicado, que é esperança, né? Eu venho com muita esperança. Quer dizer, esperança não é a gente fechar os olhos à realidade de dor, de sofrimento, de marginalização, e é justamente considerando essa realidade, a gente vê que pela fé e pelo amor, né, a gente pode dar passos à frente, a gente pode melhorar. O que a Diocese de Campo Limpo, como igreja, pode fazer para melhorar as condições do nosso povo, né? Começando a questão mais básica, que é a comida, né, que é a educação, né? Quer dizer, o que nós podemos fazer para melhorar a realidade do nosso povo. Então, é isso, né? Manter a esperança, porque sem esperança a gente não caminha. Um povo sem esperança é um povo morto, né? Uma pessoa sem esperança, né, não vai para frente. Então, é com essa perspectiva que eu olho, mas de uma realidade que eu necessito ainda conhecer. Então, o que eu digo agora, né, como conclusão dessa mensagem, né? Vamos caminhar juntos, né, no diálogo, né, vendo as necessidades da diocese, e depois juntos, com o tempo, vamos tomando as decisões necessárias para que a gente possa, de fato, construir o reino e dar os passos nossos, né, dentro dessa realidade específica, que é essa diocese. Muito complexa, não é fácil, né, eu vi, né, são realidades do campo, da cidade, riqueza, pobreza, violência, mas tem também situações bonitas, né, positivas, construtivas, né? Vejo muitas ações caritativas, né, mas não basta só assistência. O que nós estamos oferecendo, não basta só a gente dar o peixe, né? O que a gente está fazendo também para o nosso povo ter a vara para pescar, né? Condições para ele também, por meio próprio, conseguir um teor de vida com melhor qualidade, né? Teor de vida espiritual, teor de vida material. Acho que a gente não pode dissociar essas duas realidades. Obrigado, colegas. Agora o bispo precisa ir, estamos esperando. Vamos lá. A última pergunta. Sim, padre. O senhor, a sua congregação tem como inspirador São Paulo Apóstolo, né? Isso significa que o senhor é São Paulino?
Aí ele me pegou. Não sempre, nem sempre. Palmeiras. Obrigada, viu? Obrigada. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada aos colegas também.